Olá, eu me chamo Vanessa Rodrigues e vou estar dando continuidade na apresentação sobre o tema surdos negros no Brasil, falando sobre os movimentos dos surdos negros. Então, para a gente falar sobre esse movimento, é importante a gente falar sobre Sandro Santos, pois foi a partir de um episódio de racismo que ele sofreu na escola que ele enganjou nesse movimento, criando um Congresso Nacional de Inclusão de Surdos Negros. Então, Sandro Santos, ele tem 41 anos, ele é negro surdo, graduando em Direito na Faculdade Zumbi dos Palmares, em São Paulo. É instrutor, professor de Libras, da Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação há 5 anos. Então, Sandro conta que ele tinha mais ou menos entre 14 e 16 anos, mais ou menos nessa faixa etária, quando um colega na escola lhe ofereceu uma banana e ele comeu naturalmente. E aí, no outro dia, novamente, o colega lhe ofereceu uma banana e ele comeu, só que ao fazer isso, ele percebeu que ao redor as pessoas estavam rindo dele. Foi aí que um professor viu essa situação e não gostou e foi lá e perguntou para o Sandro: Sandro, por que esses colegas estão lhe oferecendo uma banana? E o Sandro falou que não sabia. Naquela época não tinha internet e nenhum tipo de tecnologia, né? Aí um professor fez o quê? Foi e mostrou um livro, e nesse livro tinha a imagem de vários animais, inclusive de leão, de macaco. E aí o professor abriu uma página em que tinha um macaco comendo banana e mostrou para o Sandro, né? E aí quando o Sandro viu essa imagem, ele se assustou, ele tomou um susto, né? Ele percebeu. Então, assim, a descoberta do racismo impactou diretamente a subjetividade de Sandro. Tanto é que essa questão trouxe traumas que ele carrega marcas com relação a isso até os dias de hoje. Ele sofreu essa dupla discriminação devido à sua raça e à surdez. Ou seja, como negro surdo, ele sofreu uma carga grande de preconceito e foi chamado de macaco. E além disso, a sua surdez não fez compreender que ele estava sendo vítima de racismo, né? E precisou ser alertado com relação a isso, o que os colegas estavam fazendo com aquele tipo de ofensa contra ele. Uma das consequências dessa situação foi seu engajamento no movimento de surdos negros, fundando o Congresso Nacional de Inclusão de Surdos Negros. E esse congresso tornou-se espaço importante de discussão, pois revelou a ausência de políticas de educação e saúde para a população negra surda. O engajamento político, após situações de racismo e de preconceito na escola, foi a estratégia empregada por Sandro para o seu processo de constituição como sujeito negro surdo. Com isso, finalizo a minha parte da apresentação. Obrigada. Aqui nós trouxemos uma frase de Abraham Lincoln, onde fala sobre a libertação dos escravos, que diz assim: existe uma diferença física entre as raças branca e preta que acredito proibirá para sempre as duas raças de viverem juntas em termos de igualdade social e política, né? Nós trouxemos essa frase porque aborda muito bem a situação que o Sandro Santos viveu na escola, né? Que foi de racismo, tanto pela raça dele quanto pela sua surdez. Agora sim eu encerro a apresentação. Obrigada.